Você sabia que Deus não desiste de quem caiu? Você já viu algumas pessoas que caíram na fé, que estão perdidas, ou até mesmo você caiu numa situação? Quero te mostrar aqui como Deus trata isso, como voltar, como ajudar essa pessoa a voltar. São 3 tópicos importantes que eu vou te levar para você aprender para você, mas também aprender a nível de abençoar outras pessoas e saber como se posicionar em situações que pessoas caíram, ou se até mesmo você está passando por uma dificuldade na questão espiritual. Então será muito importante. Esses 3 tópicos que eu estou separando aqui, tem um versículo importantíssimo e no final eu sempre encerro com uma oração abençoada para você poder, sabe, entender não só na mente, mas que as palavras entrem espiritualmente sobre você, dentro de você, e que você venha sentir um clarear de Deus sobre essa mensagem, tá? Então fique comigo até o final, me acompanhe aí. Existem estudos que a gente precisa assistir 2, 3 vezes, 4 vezes. Ouça de novo depois essa mensagem, que eu tenho certeza que vai aquecer o seu coração, tá bom? Então o tema é: Deus não desiste de quem caiu. Deus não desiste de quem caiu. A gente vê que Deus, ele não desiste de ninguém e não desistirá de você, né? Provérbios capítulo 24, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: o justo cai 7 vezes e o Senhor os levanta, e ele se levantará todas elas. O justo cai 7 vezes e se levanta. E o que isso quer dizer? A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se não há um justo sequer, como que esse versículo está falando que o justo se levanta? Então, quem é justo? A Bíblia diz que não há um justo sequer, em Romanos. Então, nós somos justificados através da fé em Cristo Jesus. Ele nos cobre com sangue e essa fé é justificada, e aí se levantamos 7 vezes. Então, cair, primeiro tópico, cair não é o fim. Levantar faz parte da jornada. Já aconteceu de você ver uma criança, quando ela está começando a andar, ela começa a querer correr, e ela, a primeira vez que ela tenta correr, ela vai, cai, bate a boquinha, bate o rostinho, ela de repente tem um pequeno trauma ali, e ela não quer correr mais, ela estava andando, ela para de andar. Então no processo da nossa vida é assim, nós vamos avançar. Vocês sabem que eu rompi o meu tendão, e eu fui voltar a praticar esporte, e quando eu fui dar os primeiros tópicos, colocar uma bola esticada para mim correr, eu fiquei com receio, não peguei a bola, deixei a bola aí, fiquei com uma insegurança. Por quê? Porque eu sofri um trauma no passado, de uma lesão, de rompimento de tendão, e aquela lesão, ela fez com que eu ficasse travado em buscar uma bola, por exemplo. E mesmo que o médico que eu passei, ele falou: você vai ter impressão que vai romper, mas aí não rompe mais, pode voltar. E ali ele me tranquilizou. Mesmo assim, o reflexo dentro de mim me paralisou. Isso acontece, uma pessoa está indo tão bem, sabe, esses dias eu estava sabendo de um rapaz que ele foi internado numa clínica de recuperação. Um amigo estava contando e falou: olha, ele era ministro de louvor, ele cantava, mas agora ele recaiu e foi internado na clínica. Ele não quer cantar, ele não quer louvar, ele não quer ter o contato com a ministração na vida das pessoas, porque ele está se sentindo tão sujo, tão indigno, tão injusto, que ele
se fechou dentro dele e não quer manusear a palavra de Deus, não quer adorar, porque ele acha que ele não é mais puro e não é mais digno disso. E na verdade não é mesmo, porque eu e você também não somos. Ninguém é digno, ninguém é justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas em Hebreus a palavra de Deus diz que, olha que poderoso, pelo sangue de Cristo, nós temos a ousadia de adentrar no Santo dos Santos. Isso é glorioso. Então, saiba, cair não é o fim. Se levantar faz parte da jornada. Quando tem uma criança que ela cai perto de mim, eu aprendi, né? Eu pego e falo, levanta, vai, continua correndo. Vai, para de brincar, porque vai. Ela sai até meio torta. Um professor de educação física que dá treino para as crianças, eu levava meu filho para treinar, e quando as crianças caíam jogando bola ali, tomou uma bolada no rosto e caiu no chão, acontece muito, a criançada, ela começa a chorar e quer parar. E aí eu vejo que o treinador, ele, não sei se ele aprendeu isso na faculdade lá de educação física, ou se ele já fala, lava o rosto e volta. Lavar o rosto, só vai dar uma... Lavou o rosto, voltou. Pronto, ó. Respira agora e volta. Tipo assim, não é grande esse trauma. Então, o que eu quero te dizer? Caiu, levanta. Levanta. Vamos lá, levanta. Caiu, levanta. Pronto. Acabou, caiu, levanta. Não fique prostrado, porque o justo cairá 7 vezes e se levantará. Então, o primeiro tópico é esse. Fica comigo que Deus vai ser profundo conosco, amém? Então, diz aqui, ó, o tópico 2, a graça de Deus não se ofende com a nossa queda. Olha, meu Deus do céu, é muito profundo isso que eu estou falando. A graça de Deus não se ofende com a sua queda. Quando uma pessoa cai, você fica ofendido. Quando alguém pisa na bola com você, você fica ofendido, magoado, você vai ter que tratar isso dentro de você. Deus, ele está bem definido de quem ele é. Ele te fez, ele já sabia todas as suas atitudes até o final. Então, a grande questão é saber que a graça de Deus, ela é graça para você entender, compreender a grandeza da nobreza de Deus, é que todos os nossos pecados que nós cometeríamos, Deus já sabia quando ele nos chamou. Mesmo assim, ele te amou primeiro. Ele te amou e ponto final, acabou. Ele te amou e ponto final. Você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. Então, a graça te alcançou. Então, a graça faz com que Deus não se ofenda com a sua queda. Ele vai sempre ter um coração compassivo e uma misericórdia. A palavra misericórdia é miséria do coração, uma palavra que originaliza do latim miserius cardíaco, miséria cardíaca. O coração do homem é miserável. Então Deus já sabe que o coração do homem é enganoso e miserável. Ele nos fez e nós vamos servir a ele com gratidão. Temor, sim, mas com gratidão. Porque o único pecado que não tem perdão é quando blasfema-se contra o Espírito Santo. Sabendo que Deus é o Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo, rejeita-se e mente contra, fala não aceita, aí ele está tomando um erro consciente, esse é o pecado que não tem perdão. Mas a graça de Deus não se ofende com a nossa queda. E o terceiro tópico, para que Deus ministre em você poderosamente, o que te define não é a sua queda, mas é a decisão de se levantar. Então, na sua história, não será computado diante de Deus quantas vezes você caiu, mas quantas vezes que você se arrependeu, chorou e se levantou, assim como Davi. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Como que um homem que tem um histórico de matar um monte de gente, cometeu adultério, ele falhou em muitas áreas, ele agiu errado com os filhos, ele fez muita coisa de errado. E Deus fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê?
porque ele se levantava, porque ele se arrependia, ele reconhecia, ele estava mais preocupado com o que Deus pensava dele do que a reputação, do que as pessoas iriam ver ele. Então eu quero te dizer que o que vai marcar na tua história é hoje você se levantando, é hoje você enviando esse vídeo para essa pessoa que precisa se levantar, que você fala assim, olha, eu enviei esse vídeo porque eu te amo e lembrei de você, e eu quero ver você de pé, eu quero ver você bem, você é especial. Você vai enviar esse vídeo para essa pessoa e ela vai sair reluzente de alegria, de expectativa, brilhando na unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, fechar aqui para você a palavra mais importante que eu quero te falar. A cruz garantiu o teu perdão. A cruz selou, porque quando Jesus levou na cruz o seu pecado, ele disse, está consumado, concluído, pronto, eles me pertencem, comprei com meu sangue, não importa o abismo profundo, ele tira você de lá e ele te coloca de pé. Então quero orar, se você falhou, se você caiu, se você teve uma adversidade, eu vou orar com você e hoje você vai se restaurar, se levantar e se fortalecer. Eu quero te abençoar de uma maneira poderosa nesse dia de hoje. Ore comigo, vem cá. Querido Pai, coloco diante do seu altar, meu Pai, essa vida tão preciosa, Pai, quero clamar por ela, Senhor. Por favor, Espírito Santo, move tuas mãos poderosas sobre ela, tem misericórdia, porque ela foi coberta no teu sangue precioso, aquele sangue comprado na cruz do Calvário. Ela te pertence, Senhor, então limpa ela da imundícia, do pecado, das falhas. Por favor, meu Deus, visita ela onde ela estiver. Coloca tuas mãos poderosas sobre ela. Cobre o coração dela com cura, com restauração, para que ela possa estar limpa e restaurada diante da sua presença, em nome de Jesus. Que as mãos do Senhor venham tocá-la, ministrá-la de uma maneira poderosa e sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu gostaria muito, muito que você colocasse, você que se sentia caído, escreva, hoje eu me levantei, hoje eu me levanto, hoje eu me levantei porque eu sou justo no sangue do Cordeiro. Coloque isso daí, declare para o mundo espiritual, professe com o mundo espiritual que você se levantou. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso, graça e paz.